Os planos de saúde são regulados pela ANS? Sim, eles são regulados pela ANS, mas não só, né? O Código de Defesa do Consumidor também regula os planos de saúde, porque tudo sempre tem que estar de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. E aí, em plano secundário, também tem sempre o Poder Judiciário, né? Que entra para poder enfrentar disputas quando é necessário. Doutora, e como que eu posso dizer, qual a relação entre um plano de saúde, né, no caso, e o Código de Defesa do Consumidor? Então, boa pergunta. O usuário do plano de saúde, ele é um consumidor. Então, essa relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Sempre quando você contrata um plano de saúde, você está contratando um fornecedor de serviços. Então, eles têm que ir de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que o consumidor vai ser sempre protegido nessas relações, porque ele vai ter direito à informação clara, ele vai ser protegido contra cláusulas abusivas nos contratos. Todas as questões que estão lá no Código de Defesa do Consumidor devem ser seguidas em uma relação entre o consumidor e o plano de saúde. E o que caracteriza uma cláusula abusiva nos contratos de plano de saúde? Então, uma cláusula abusiva nos contratos de plano de saúde seria exatamente isso, uma cláusula que colocasse o consumidor em uma posição de vulnerabilidade, né? Quando o fornecedor quando ele tem uma vantagem manifestamente excessiva, pode-se dizer que a cláusula está abusiva porque está prejudicando o consumidor aí de alguma forma. Doutora, e assim, falando assim de planos de saúde, assim, em qual situação e em qual ocasião que o consumidor deve procurar assim a justiça? Olha, ótima pergunta, porque muita gente não sabe, né, qual que é a linha aí para realmente procurar a justiça ou então procurar a ANS, tentar resolver aí administrativamente. Eu acredito que no momento que o consumidor tem o seu direito violado, ele tem que fazer de tudo para resolver administrativamente com o plano de saúde. Mas muitas vezes isso não é possível, porque os planos de saúde eles são muito rígidos. Então, por exemplo, quando você tenta conseguir um medicamento e o plano de saúde nega fornecer porque alega que não está previsto ali no rol, taxado no rol da ANS. Isso daí é uma prática abusiva. Então, o consumidor pode acessar a justiça para conseguir medicamentos, tratamentos. Quando, por exemplo, reajuste também, isso acontece muito. Reajuste de mensalidade abusiva. Os consumidores pagam valores altíssimos a título de mensalidade, muitas vezes sem saber que esse índice aplicado é abusivo. E se você vai tentar renegociar com o plano, eles são completamente assim, intransigíveis. Você não vai conseguir negociar com eles. Aí você entra com uma intervenção judicial, nesses casos assim, mais extremos. Tutela de urgência também. Tem gente que precisa de tratamentos assim, urgentes, o plano de saúde se nega a fornecer e a pessoa está ali muitas vezes morrendo, muitas vezes a pessoa, por exemplo, está grávida e o bebê dela está em risco e o plano se nega a fornecer. Ou seja, além da pessoa ter que buscar a justiça, ela tem que buscar muito rápido. Então, nesse caso, a gente entra com uma tutela de urgência para conseguir a decisão de uma forma ainda mais rápida. Nesses casos, assim, é recomendável mesmo que se busque a justiça, porque o entendimento dos tribunais tem sido muito favorável aos consumidores. Doutora, o rol da ANS é obrigatório para todos os tipos de planos? Sim, o rol ele é uma cobertura mínima obrigatória, né? Não quer dizer que ele é taxativo. Isso daí mudou, inclusive, de acordo com uma decisão, porque antes o rol ele era interpretado como taxativo. Então, os planos, eles falavam, olha, isso não está no rol, a gente não vai cobrir. E era aceito, porque realmente o rol era taxativo. Tudo que estava ali tinha que ser coberto pelos planos, mas o que não estava, os planos não precisavam cobrir. Só que hoje, os tribunais superiores entendem que esse rol é meramente exemplificativo. Então, sim, ele serve como base, né, para a gente ver ali o que está regulamentado, o que não está, o que a ANS entende como que deve ser coberto ou não, mas não significa que só porque o tratamento ou o medicamento não está ali, ele não deve ser coberto. Muito pelo contrário, se o paciente tiver um laudo médico específico e uma negativa de cobertura, ele já consegue pedir isso daí na justiça.
Doutora, mas assim, se você puder explicar se a senhora puder explicar para a gente assim, o que seria exatamente esse rol da ANS, assim, principalmente para o público que está assistindo o podcast, que acho que tem muita gente que não tem nem ideia do que se trata. Sim. Então, o rol da ANS é um rol mesmo, uma lista de medicamentos, de tratamentos, de todos os medicamentos e tratamentos que os planos de saúde devem oferecer aos seus beneficiários. Mas, como eu disse, esse rol que era considerado taxativo, hoje em dia ele é só exemplificativo. Então, ele é útil, sim, né, para a gente poder olhar muitas vezes se está ali ou se não está, mas os planos de saúde podem ser obrigados a cobrir, mesmo que não estejam dentro desse rol, entendeu? Mas é basicamente uma lista contendo tratamentos e medicamentos. Esse que é o rol da ANS. Um plano pode oferecer coberturas superiores ao house? Pode. Sim, como eu disse, né, o rol ele é a cobertura mínima obrigatória. Então, sempre que o plano de saúde quiser, ele pode oferecer mais do que o rol, só não pode oferecer menos do que o rol. Sempre a mais, a menos nunca. Exatamente. E o rol taxativo e o explicativo, qual que é assim a diferença, assim? Ó, o rol taxativo, tentar pegar uma palavra aí de sinônimo, né? É como se fosse um rol totalmente engessado. Então, você vai lá e tudo que está ali tem que ser exatamente o que está ali. Isso seria uma interpretação taxativa do rol. E o que seria uma interpretação exemplificativa do rol? É você usar aquilo ali como parâmetro. Então, você vai ter o rol como base, né, como exemplo, mas você vai poder pedir tratamentos além daquilo, porque é uma interpretação mais abrangente do que os planos de saúde devem cobrir, entendeu? Certo. E quando uma negativa de uma cobertura é considerada abusiva? Então, é exatamente isso daí. Se o usuário chegar no plano de saúde e entregar o laudo médico detalhado, a negativa de cobertura, e se ele conseguir comprovar que o que ele está precisando não tem nenhum substitutivo na rede credenciada do plano, o plano é obrigado a cobrir esse tratamento. Doutora, e o que mudou assim na decisão assim do STJ sobre o rol aí de 2022? Se puder. Foi exatamente isso. O STJ, que antes considerava esse rol como taxativo, a partir de 2022, ele está considerando o rol como exemplificativo. Então, foi um avanço, né? Foi assim, uma conquista para os consumidores, que antes tinham que ficar ali totalmente restritos a esse rol. Agora, eles não têm mais que ficar engessados ali. Eles podem usar isso como base, mas podem ter cobertura aí de diversos tratamentos e medicamentos que antes eles não poderiam ter, justamente porque o rol era interpretado dessa maneira totalmente fechada. Doutor, negar tratamento prescrito por médico particular é ilegal? Sim, então, se o médico particular te prescreveu um tratamento que não tenha substitutivo, né, na rede credenciada dos planos de saúde, é ilegal sim negar essa cobertura. Os planos usam como desculpa isso daí, né? Ah, esse medicamento, esse tratamento que o médico forneceu não está no rol da ANS. A gente tem esse daqui, aí eles te oferecem um outro. Só que esse outro que eles te oferecem não vai tratar o que você precisa, não vai ser efetivo, igual que o médico falou, então não vai servir para você. Então, ou seja, o plano está tentando te passar a perna ali para tentar te dar um tratamento inferior ao que foi sugerido pelo médico. E quem tem que falar é o médico e não o plano de saúde. Então sim, é legal. Se você tiver a prescrição e não tiver nenhum tratamento equivalente, o plano não pode negar. Doutora, essa pergunta que o Edgar fez agora, mas isso, assim, só por curiosidade, isso é recorrente? Acontece muito isso? Nossa, muito, muito mesmo. Assim, eu falo que agora com o avanço da internet, as pessoas têm mais acesso à informação, a redes sociais, elas têm, como elas têm mais conhecimento, tá cada vez mais comum a pessoa acionar a justiça por conta disso. Porque antes os consumidores sofriam esse tipo de abuso, mas eles nem sabiam que era um abuso, né? Eles achavam que estava correto, que o plano de saúde tinha razão. Agora, como tem muita gente falando sobre isso, graças a Deus, né? A informação está aí muito fácil para qualquer usuário. As pessoas estão buscando mais os seus direitos e está sendo cada vez mais comum ações da justiça
em relação a essas negativas e essas abusividades dos planos. Doutor, um plano de saúde, ele pode negar um tratamento de urgência, falando que ele não... Porque eu acho que já vi alguns casos que eles negaram porque não estava No rol. Isso, exatamente. Eles podem fazer isso? Não. E nesse caso é ainda mais grave, né? Porque como é um tratamento de urgência, é ainda mais grave porque a pessoa pode sofrer algum dano ali irreparável. Então, nesse caso é o que eu falei da gente entrar com uma tutela de urgência. Se o plano de saúde te negou um tratamento de urgência que era fundamental para a sua saúde, você tem que procurar um advogado especialista urgentemente, porque ele vai entrar na justiça com um pedido de tutela de urgência. E essas tutelas costumam sair em até 72 horas. É muito rápido mesmo que a justiça concede essas liminares.